Vamos embora, gente. Lucas capítulo 15. O áudio tá bom. Valeu, Angélica. Obrigado. É porque hoje eu não estou com fone, né? Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11. Vamos lá? Obrigado, a imagem tá boa. Show. Obrigado. Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11. Diz assim: Um certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me da parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Então, o pai era um fazendeiro. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. Então, ele gastou todos os bens dele, vivendo de modo impróprio. Versículo 14. Havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a passar necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. Isso aqui, para um judeu, apacentar porco não era algo muito bom, nem algo muito não era algo bem visto por eles. Vamos seguindo. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. Bolotas é uma comida, não é lavagem, tá, gente? Bolota não é lavagem. Bolota é uma comida que os porcos comem. Eu não lembro se é uma fruta, se é uma verdura, mas é um tipo de coisa que o porco come e não é lavagem. Porém, é comida de porco, tá? Não era algo que o ser humano comia, era algo que os porcos comiam. Então ele tinha... o princípio é o mesmo, apesar de não ser lavagem, o princípio é o mesmo. Ele tinha desejo de comer comida de porco e não comida de ser humano, tá bom? E tornando em si disse, e nada lhe dava, né? E tornando em si disse, quantos empregados, jornaleiros, aí a palavra jornaleiros aqui a gente pode entender como empregados. Quantos jornaleiros ou empregados de meu pai tem abundância de pão e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, tá? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me um dos teus empregados, tá? Show. Faz-me um dos teus empregados. Levantando-se, versículo 20, nós estamos no versículo 20. Levantando-se, foi para o seu pai, e quando ainda estava de longe, o seu pai o viu, se moveu de íntima compaixão, tá? Íntima compaixão, e correndo lançou-se ao seu pescoço e o beijou. Versículo 21. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e coloque nele. Põe também um anel na mão e sandália nos pés. Trazei o bezerro cevado e matai-o e comamos e nos alegremos, tá bom? E nos alegremos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a se alegrar. E o filho mais velho estava no campo, e quando veio, chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. Chamando um dos servos, perguntou-lhes o que era aquilo. E ele lhe disse: Olha, veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou, e não queria entrar. E saindo o pai, insistia com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento. Nunca me deste nenhum cabrito para me alegrar com os meus amigos. Vindo o pai, porém, disse a este filho que desperdiçou seus bens. Vindo, porém, este teu filho, versículo 30. Vindo, porém, este teu filho, né, desperdiçou os bens com prostitutas, meretrizes. O Senhor matou um bezerro cevado. Versículo 31. E disse ele: Filho,
Tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo nos alegrarmos e folgarmos, ou seja, ter um tempo de descanso, tirar uma folga, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Amém? Então assim, o Paulo colocou aqui, ó, alfarrobeira é um tipo de planta, é isso aí, tá bom? É o que os porcos comiam, não quer dizer que era lavagem não, tá? Mas era comida de porco, não era comida de ser humano. Bom, pois bem, Jesus ele conta essa parábola para mostrar o quão feliz ele fica quando um dos seus filhos se arrepende, quando nós entregamos a nossa vida para ele. De um modo comparativo, no capítulo 15, ele começa falando sobre a dracma, a moeda perdida, ele fala sobre a ovelha perdida, e depois ele vem e fala sobre, ele conta essa parábola desses dois filhos. Nós é que damos o nome da parábola do filho pródigo, mas a parábola não fala só do filho pródigo. Esse aqui é o primeiro ponto que eu quero que você entenda. A parábola ela não fala do filho pródigo. O nome correto, talvez, correto não, o que seria mais o ideal seria a parábola dos dois filhos, entendeu? Mas a gente só pega na questão do pródigo, porque assim, a parábola quis mostrar que ele se alegrou pelo garoto que tinha ido e voltou, e todo mundo conhece a parábola. Mas dentro disso, de uma maneira comparativa, nós podemos fazer uma comparação aqui que dos judeus, tá? Que era o povo escolhido para ser um povo, uma nação sacerdotal para todas as outras nações, tá bom? Digamos assim, vou colocar numa palavra mais simples, uma nação modelo, uma nação sacerdotal. E o filho pródigo seria os gentios, né? Que num determinado ponto andou à luz de outros deuses e agora eles voltaram para andar debaixo da luz de Deus. E os judeus ficam enciumados, né? Paulo até vai, numa das cartas dele, vai falar assim, o que importa se Deus escolheu a igreja ou os gentios para fazer ciúme em Israel, mas é outra história que a gente vai falar sobre isso. Mas assim, os judeus enciumados que agora os gentios também são povo de Deus, são filhos de Deus, não recebem bem os gentios como povo de Deus e filhos de Deus. Isso numa maneira comparativa, numa analogia. Alguns estudiosos dizem que Jesus quis falar sobre isso, mas o princípio da palavra aqui era o arrependimento, de quando um filho reconhece e volta para casa, ou então quando um não crente se converte, a alegria que Deus tem quando um ser humano reconhece Jesus como seu Senhor e Salvador, quando um ser humano ele volta ao seu convívio com Deus, quando um ser humano ele entende que ele não nasceu para o pecado, que ele não nasceu para a dissolução, que ele não nasceu para uma vida errada, mas que o ser humano nasceu para andar com Cristo, andar com Deus, andar debaixo da presença do Senhor. Então, o que eu quero dizer para vocês nessa noite? Qual é a mensagem que eu quero dizer para vocês nessa noite? É que se nós somos filhos, nós sempre seremos filhos. Por mais que você possa nesta noite estar me ouvindo, estar afastado, ou estar desanimado, ou estar praticando coisas que não deveria praticar, se você é um filho do Senhor, você sempre será um filho. E algumas coisas, uma vez que você entende que você é filho de Deus, algumas coisas você precisa entender para que você viva tudo aquilo que teu pai tem para você. Então, vamos lá. Vamos fazer algumas lógicas. Primeiro, se você é filho, logo você tem um pai. Se você tem um pai, aqui a Bíblia ele vai fazer um comparativo, olha só. Um certo homem tinha 2 filhos, no versículo 11, versículo 12. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me da parte dos bens que me pertencem. E ele repartiu por eles a fazenda. Então esse pai, ele tem uma propriedade. Se nós somos filhos de Deus, Deus também tem a sua propriedade. E ele chama essa propriedade de reino. Então, se nós somos filhos, estamos dentro do reinado, do governo de Deus. E Deus é dono de todas as coisas. Se nós somos filhos de Deus,
Logo, nosso Pai também é dono de todas as coisas. Só que talvez isso para muitas pessoas soa de modo muito abstrato ou muito longe. Como é que eu posso entender que meu Pai é dono de todas as coisas? Então eu quero trazer para você nessa noite alguns benefícios de nós sermos filhos de Deus. Eu quero trazer para você um entendimento do que é ser filho de Deus e dos benefícios que nós temos na nossa vida como filhos de Deus. Amém? Primeira coisa que eu quero compartilhar com você está no versículo... Vamos ler a partir do versículo 13, a primeira coisa que eu quero compartilhar com você, que diz assim, ó: poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou seus bens vivendo de modo dissoluto. E havendo ele gastado tudo, presta atenção, grave esse detalhe aí, ele gastou tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. Chegou um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou ele ir para os campos apacentar os porcos. Ele desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, mas ninguém dava nada. Então ele caiu em si. Algumas versões estão escritas assim, tornando em si. Outras versões estão caindo em si. Então deu um estalo na vida dele e ele abriu o seu entendimento. E é isso que eu quero que você entenda. A mensagem ela vai ser baseada em cima deste pequeno trechinho sobre o entendimento. Aquele garoto, ele era filho de Deus. Vamos colocar assim, ele tinha um pai, ele era filho de um pai, vamos colocar assim na parábola. Só que ele, por escolha própria, decidiu não viver como filho. Apesar dele nunca ter deixado de ser filho. Você compreende isso? Um filho, ele pode sair e, por escolhas erradas, desejar viver longe da sua família, desejar viver longe do seu pai, mas o DNA do pai e da mãe sempre vai estar na sua carne. Ele nunca vai deixar de ser filho. Vocês estão compreendendo isso? Até o ponto que ele caiu em si. É aqui que eu quero que você entenda. Existem muitos cristãos que ainda não caiu a ficha que eles são filhos. Eles querem viver de tudo quanto é jeito, menos como um filho. Pastor, por que isso? Primeiro, porque não entenderam o que Jesus já fez por eles e quem nós somos em Cristo. Segundo ponto, por que os crentes, sendo filhos, não querem viver como filhos? Porque muitos crentes tiveram um péssimo relacionamento com seus pais e eles não querem comparar Deus com seu pai. Inconscientemente, chamar Deus de pai vira aquela imagem de um péssimo pai que ele teve aqui na terra. Então, inconscientemente, ele faz uma comparação entre Deus e o seu pai, e isso bloqueia o entendimento. Geralmente, pessoas que tiveram um péssimo relacionamento com seus pais na terra, ou nunca tiveram nem pai, eles conseguem ver Deus como um general, eles conseguem ver Deus como um chefe, eles conseguem ver Deus como alguém, um tirano, mas eles nunca vão conseguir ver Deus como pai, a não ser que Deus os cure. E o que é a cura? A cura é esse caindo em si. Quantos crentes estão na igreja há séculos, é modo de dizer, né? Eu estou exagerando, mas é só para você perceber assim, quantos crentes estão na igreja há anos e anos, há décadas, e eles não vivem como filhos. Eles ainda não entenderam a sua identidade. Eles ainda não entenderam quem eles são em Cristo Jesus. Eles ainda não entenderam o que Jesus fez por eles. Quantos crentes a gente não vive assim? Então esse caindo em si, do versículo 17, esse caindo em si é que faz toda a diferença na tua vida. É o estalo. Caramba, minha mente agora abriu. Agora eu entendi. Foi isso que ele falou. Agora eu entendi. E talvez hoje você está me ouvindo e ainda não entendeu quem você é. Você até já ouviu que é filho de Deus. Você já até ouviu que essa é a tua identidade. Você até já ouviu
pastores pregar que você é filho de Deus. Você já até ouviu muitas mensagens sobre você ser filho de Deus. Mas a minha pergunta para você é: será que você caiu em si? Será que você já teve esse estado na tua vida e falou: calma aí, eu sou filho, mas não estou vivendo como filho? Paulo escreveu aqui, ó: problemas em relação com os pais são uma das características mais comuns entre os ateus. É verdade? É verdade, Paulo. É muito da verdade. É muito provável, eu vou chutar aqui, mas não estou falando de estatística séria, mas eu vou chutar aqui 9 ou 8 a cada 10 ateus, se você falar para ele: como é que foi seu relacionamento com seu pai? Foi um relacionamento horrível. Por isso ele não consegue crer em Deus. E muitos crentes que creem em Deus, né, muitos daqueles que são crentes, mas tiveram relacionamentos ruins com seus pais, eles não conseguem ter um bom relacionamento com Deus porque eles vinculam de um modo inconsciente Deus aos seus pais. Entende? Então você assim precisa acordar, você precisa... O pastor Arreto, o pastor Silas escreveu ali: acordou. Sim, ele acordou, ele caiu em si. Então quantos crentes eles ainda não caíram em si que eles são filhos? Quantos crentes ainda não despertaram para o entendimento de que eles são filhos? E aqui está a chave de toda a continuação do que eu vou falar para vocês. Porque quando você cair em si, o que acontece? Primeira coisa, vamos lá. Aqui começa a mensagem toda vai ser baseada no caindo em si, tá bom? A mensagem toda vai ser baseada no caindo em si, né? No acordando. Quando você acorda e você cai a ficha e você entende que você é filho, a primeira coisa que você entende é que você não tem, pega isso daí, você não tem necessidade de passar, você não precisa passar necessidades. Não tem necessidade de você passar por escassez. A escassez na nossa vida acontece porque a gente quer viver do nosso próprio jeito. Escassez financeira, escassez material. Pastor, você está dizendo que todo crente tem que ser rico. Não estou falando disso, mas eu estou falando o que Davi fala. Fui moço, hoje eu sou velho, e nunca vi o justo mendigar o pão, nem a sua descendência passar por necessidade alguma. Quando nós caímos em si, nós entendemos que a escassez na nossa vida é fruto da nossa falta de entendimento, porque quando nós não temos entendimento que somos filhos, nós queremos ser autossuficientes e não confiarmos e não dependermos de Deus. Olha o que está escrito no versículo 17. Caindo em si, ele disse, a primeira coisa que ele fala, olha: quantos empregados do meu pai têm abundância, e eu aqui que sou filho estou passando necessidade. Entendeu aí? Vamos colocar os empregados como anjos. Vamos imaginar, vamos fazer a comparação e a analogia, que os empregados sejam os anjos, que os empregados sejam os animais, que os empregados... Por que tu colocou os empregados como anjos, pastor? Porque está escrito lá em Hebreus 1 que os anjos são espíritos ministradores que estão a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Então a Bíblia diz que os anjos são empregados dos filhos. Amém? Aos teus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardarem e não deixarão que vocês nem tropecem em pedra alguma. Os anjos protegem os filhos, eles são empregados. Vamos colocar os animais como empregados também, tá bom? As plantas, ou seja, tudo que existe no mundo além do homem é para servir ao homem. Vamos colocar assim. E é para isso, pastor? Só você ler lá no Gênesis, você vai ver que está sob o nosso domínio, sob o nosso governo e nos serve. Aí você vai em Mateus no capítulo 6, o que está escrito lá em Mateus capítulo 6? Que Deus não deixa faltar nada aos seus empregados. Ele sustenta os animais. Não falta... Aí ele fala assim, olha para as aves. Não trabalham, não fiam, não plantam, não ajuntam em celeiros. E o vosso Pai Celestial as sustenta. Quanto mais a vocês, homens de pequena fé. O que ele está dizendo?
Se eu sustento os empregados, você acha que eu não vou sustentar com qualidade os meus filhos? Se eu sustento com qualidade os empregados, você acha que eu não vou sustentar com qualidade os filhos? Você não vai ver uma história de um anjo passando fome ou um anjo passando necessidade. Porque Deus sustenta bem tudo aquilo que Ele cria. Agora, os filhos não são criados, os filhos são gerados. Ah, pastor, mas Ele nos criou do barro. Não, esquece essa história, porque você nasceu de novo. Agora você foi criado em Cristo. Você nasceu quando furaram o lado de Jesus lá na cruz. E a igreja nasce dali, da água e do sangue. Quem não nascer da água e do Espírito não pode viver, nem entrar, nem ver o reino de Deus. Então nós nascemos de novo. Nós somos filhos de Deus. Vocês estão entendendo? Se você está entendendo, escreve aí os seus glórias, sobe aí os likezinhos para eu saber que vocês estão entendendo. Nós somos gerados de novo. E ele fala assim, ó, se Deus sustenta os animais, se Deus sustenta os pássaros, se Deus veste os lírios com uma glória que nem Salomão recebeu, com uma glória que nem Salomão teve na vida dele, você acha que Deus não vai vestir você, não vai cuidar de você? Foi o que esse garoto, ele entendeu, ele caiu em si e falou, caramba, presta atenção, ó, os empregados de meu pai têm abundância. E aí quantos, o Diego escreveu, glória a Deus, é isso aí, escreve os glórias aí. Quantos filhos estão vivendo essa escassez? E quando eu falo escassez, não é só material não. Estão vivendo escassez emocional, escassez sentimental, mendigando atenção, mendigando amor, mendigando ajuda. É uma escassez na alma, sendo que Jesus, ele supre toda a escassez no reino de Deus, na propriedade de Deus. Vamos botar na fazenda, porque aqui ele fala que o pai era dono de fazenda, o pai era fazendeiro. Na fazenda de Deus não tem escassez de nada. Se somos filhos, estamos dentro da fazenda de Deus. Compreende isso? Não nos falta nada, nem emocionalmente, nem espiritualmente, nem sentimentalmente, muito menos materialmente, porque o material é o menor de todos. Compreende isso? Só que só compreende isso quem cai em si. Só compreende isso quem acorda para a realidade, quando dá aquele estalo e fala, olha, entendi. E eu acredito nisso. E você vê que Deus é um Deus de abundância. Escreve aí nos comentários. O meu Deus é um Deus de abundância. Escreve aí nos comentários. O meu Deus é um Deus de abundância. Abundância de alegria. Abundância de paz. Essa é a prosperidade que Deus tem para nossas vidas. Você está entendendo? Quando ele cai, ele não fala, estou passando frio. Quando ele cai em si, ele não fala, caramba, que saudade do meu pai. Quando ele cai, ele fala, caramba, eu sou filho e não estou vivendo como filho. Eu sou filho e não estou usufruindo da fazenda. Eu sou filho. Ah, pastor, mas ele usufruiu da fazenda que o pai deu para ele. Sim, mas ele achou que era dele. E ele deixou de usufruir porque não soube usar as coisas do seu pai. Muitos crentes estão sofrendo escassez. Muitos crentes estão vivendo escassez porque eles não sabem usar a fazenda de Deus. Eles não sabem usar as coisas que Deus colocou à nossa disposição. E Deus é um Deus de tanta abundância que diz que aquele jovem gastou tudo. Aquele jovem gastou tudo. E o pai não ficou pobre, você percebe isso? Qual o aprendizado que o senhor traz para mim, pastor?
nesta palavra é que Deus não é limitado. E se até hoje aqui você viveu de modo errado, ou de modo dissoluto, ou viveu em pecado, ou no erro, o que eu quero dizer para você é: acorda hoje. Volta para o teu pai hoje. Se conserta com teu pai hoje. E os erros que você cometeu não afetarão o teu amor, o amor do teu pai por você. Deus continua te amando. Jesus continua te amando. E por mais que você tenha gastado tudo, ele fala: tudo que eu tenho é infinito. O que Deus tem é infinito. Por mais que você tenha desprezado o amor, Deus tem amor para te dar. Por mais que você tenha desprezado a glória, Deus tem mais glória para te dar. Por mais que você tenha desprezado as bênçãos, Deus tem mais bênçãos para te dar. O fato de você ter errado não tornou o teu pai pobre. Tá entendendo? O fato de você ter errado não tornou o teu pai pobre. Acorda. Você é crente, viva como filho. Filho não passa escassez. Segunda coisa que eu quero falar com vocês é o seguinte: se nós somos filhos, nós somos abençoados pela graça. É o amor de Deus que nos faz abundantes. É o amor de Deus que nos traz a bênção. É o amor de Deus que revela a glória. Onde você vê isso, pastor? Vamos lá no versículo 18. Me levantarei, irei ter com meu pai, e direi: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado de teu filho, me faz como um dos teus empregados. Agora olha o versículo 20. Quando ele se levantou, foi para o seu pai, e quando estava ainda longe, viu seu pai. Viu o seu pai viu ele, e correndo lançou-se ao pescoço e o beijou. Presta atenção. Aquele filho foi aceito e recebido pelo seu pai pela graça. Aquele filho, quando ele voltou, ele disse: olha, pequei, já não sou digno de ser chamado teu filho. E aí no versículo 20, quando ele foi para o pai, ele não estava longe, o pai se moveu de íntima compaixão. Por que Deus nos abençoa? Porque Ele quer, e ponto final. Por mais que alguém possa chegar e ficar falando, os teólogos de plantão, não, porque não é bem por aí. A teologia, muitas das vezes, é distante da realidade do amor de Deus. Teologia alguma irá compreender o amor de Deus. Aquele garoto chegou cheio de vergonha e falou: olha, não quero mais ser filho, eu quero somente ser um empregado. Em outras palavras, me torna aí como um anjo, me torna como um animal, me torna como uma planta, que eu falei que esses são os empregados de Deus. Mas aquele pai falou assim: não, uma vez filho é filho para sempre. Uma vez que eu te gerei, meu filho, você nunca vai ter outro DNA. Uma vez que você nasceu da água e do Espírito, você nunca vai ter o seu outro DNA na tua vida. Nunca mais. Você nunca mais vai ter outro DNA na tua vida. Uma vez filho, é filho para sempre. E Deus escolheu. Você não fez nada. Ao contrário, você fez tudo errado. É justamente para mostrar que nós somos abençoados pela graça. Você tem obras, você faz, eu também. A gente trabalha, a gente evangeliza, a gente tem obras, a gente ora, a gente unge, a gente serve ao próximo, a gente faz obra social, a gente louva, nós construímos igrejas, pregamos o evangelho, nós servimos a Deus. Nós servimos a Deus. Mas até as nossas melhores obras
estão infinitamente abaixo de tudo que Deus pode fazer. E Ele nos abençoa porque Ele é gracioso e misericordioso. Ô, querido, por mais que você trabalhe muito para Deus, não é a tua obra que traz a bênção de Deus sobre você. É a graça de Deus. Porque a tua melhor obra ainda é imperfeita. Você compreende isso? Sabe por que Cristo precisou morrer? Um cordeiro perfeito, imaculado. Porque o melhor cordeirinho, o cordeirinho mais puro, cordeiro, o cordeirinho mais puro, o cordeirinho mais branquinho, o cordeirinho mais limpo, o cordeirinho mais bonitinho, o cordeirinho mais perfeito, diz lá em Hebreus, não poderia aperfeiçoar para sempre a nossa vida. Então, por mais que eles matassem cordeiros, por mais que eles matassem bezerros, eles teriam que estar sempre fazendo isso, porque ainda assim era um sacrifício imperfeito. Assim são as nossas obras de Deus. Por melhores, eu posso construir o melhor templo que for, a melhor igreja que for, eu posso abençoar milhões de vidas. Diante de Deus, isso ainda é pequeno. Ele não vai me abençoar porque nossa, olha lá como é que o Léo faz. Caramba, Léo, tua obra é show de bola, eu vou te abençoar, cara. Não. Ele vai falar, vou te abençoar porque eu te amo. Eu estou vendo o teu coração. E por mais que a sua obra seja imperfeita, eu olho o teu coração. E aquele garoto, ele voltou com o coração arrependido. Preste atenção. Antes do garoto falar qualquer coisa, o pai viu ele. Moveu-se de íntima compaixão. Porque antes do garoto falar para Deus, Deus já tinha visto o coração dele. Antes de você falar para Deus, Senhor, eu vou fazer isso aqui para o Senhor, Deus já viu a intenção do teu coração. E aí ele olha um coração arrependido, ele se move de íntima compaixão e fala, eu vou te abençoar. A bênção de Deus sobre nós é pela graça de Deus, irmão. Ninguém compra Deus com obra alguma. Ninguém compra Deus com dinheiro, ninguém compra Deus com obra alguma, ninguém compra a Deus. As nossas melhores obras são trapo de imundícia diante do que Ele faz. Quem somos nós com as nossas obras? Pastor, você está dizendo para não fazer obra? Não, ao contrário, você tem que fazer mais e mais. Justamente porque você ama o Pai. Mas eu estou dizendo que até a tua melhor obra comparada a Deus não é nada, é isso que eu quero dizer. Quem somos nós com as nossas obras diante de um Deus que criou Pega só uma plantinha, uma flor. Olha para a tua mão e veja quantas células. E Deus criou. Deus formou tudo. Esses dias a gente foi levar a Suelen para fazer um exame no bebê, um exame que via o coração do bebê, para saber se o sangue está passando no coração, se o coração está bombeando o sangue certinho. Esse exame ele via o coração do bebê. E aí a médica explicou para a Suelen a seguinte coisa. Olha só olha a perfeição de Deus. Ela falou que nosso coração, agora eu não me lembro se são 4... É como se fosse 4 artérias no nosso coração, 4 buracos no nosso coração quando nós estamos dentro da barriga da nossa mãe. Por quê? Porque como nós não respiramos ainda dentro da barriga da mãe, nós precisamos receber oxigênio pelo cordão umbilical. Entendeu? Então tem duas artérias saindo do coração para o corpo e 2 artérias saindo do coração ligado ao pulmão e ligado ao cordão umbilical para alimentar o pulmão antes mesmo do pulmão receber o ar, porque como ele não respira, o sangue do cordão umbilical vem e alimenta o pulmão. É mais ou menos isso, eu não sou médico, eu não vou saber explicar direito, mas ela explicou, eu estou tentando passar para você o que ela falou. Quando nós nascemos, como bebê, quando nós nascemos que nós damos 4 cavidades, né, Paulo? Obrigado. Quando nós nascemos,
E quando nós respiramos a primeira vez, ela fala assim, que o nosso pulmão funciona a primeira vez sem água. Olha o que Deus faz. Rompe essas duas extras que nós tínhamos e fecha. Porque agora o pulmão passa a ser alimentado pelo ar que nós respiramos. Olha só como Deus é perfeito, irmão. Então, na nossa primeira respirada com ar, ela rompe do coração e o coração fecha ali no lugar onde elas existiam. Porque, tipo assim, agora não precisa mais. O pulmão vai ser alimentado agora com ar e não mais com o sangue do cordão. Irmão, Deus é perfeito. Deus pensa em todos os detalhes. Aí, o que são as nossas obras diante desse Deus, irmão? Se você acha que tua obra conquista a Deus, meu irmão, o que é a tua obra diante desse Deus, irmão? O que é a minha obra diante desse Deus? O que são os meus feitos? Eu tenho que mais que fazer mesmo. Em gratidão e amor, nós fazemos obras porque um dia nós somos alcançados pelo amor de Deus. Irmão, as nossas obras não é para mover o coração de Deus, mas é porque nós somos alcançados pelo amor de Deus. As nossas obras é em gratidão e em amor, porque um dia nós somos alcançados por esse amor e nós queremos que os outros também sejam alcançados por esse amor. E a maneira de Deus demonstrar o amor dele para o outro é usando a nossa vida. As nossas obras nada mais é do que Deus agindo em nós, não é nem a gente, irmão. E aquele garoto experimentou disso e falou: pai, olha quanto eu errei contigo, pai. Eu não sou digno. Eu não sou digno de ser teu filho, pai. E aí o pai vira para aquele garoto e diz assim... Ele nem fala, esse garoto só fala depois. O pai nem fala. Mas o beijo e a íntima compaixão de Deus significa isso. Rapaz, você é meu filho. Não importa o que você faça. Você é abençoado porque eu te amo. Não é pelo que você faz. Você é abençoado porque eu te amo, porque eu te gerei. Então quem foi muito perdoado e quem foi muito amado vai fazer mais. Não foi o que Jesus falou para aquela mulher? Aquela mulher beijava os pés dele. E aí Simão, incomodado com aquilo, Jesus vira para ele e fala: Simão, existia duas pessoas, um devia 500, outro devia 50. Os dois foi perdoado. Quem você acha que vai amar mais? O que foi perdoado de 50 ou o que foi perdoado de 500? O que foi perdoado de 500. Ele, pois bem, essa aqui foi muito perdoada. Quando você entende a graça e o amor de Deus por você, as suas obras aumentam. Não para ganhar nada, mas as suas obras aumentam porque você entende o amor que te alcançou. E esse amor traz toda a abundância. A abundância é a graça de Deus sobre nós. O dia que você entender que a abundância de Deus na nossa vida é fruto da graça e do amor, da íntima compaixão dele, você prospera, você avança em todas as áreas. Em todas as áreas. Vamos seguir. E aí ele vai, o pai bota uma roupa, faz aquilo, mata o bezerro cevado e tal. E aí eu quero compartilhar com você uma outra característica da fazenda, do reino, das propriedades de Deus, do Pai. É da vontade de Deus que tenhamos sempre abundância de alegria. Olha, o justo chora, o choro pode durar uma noite, a alegria vem pela manhã. Olha, no mundo vocês até podem passar por aflições, mas tenham bom ânimo. Olha, em tudo sejam agradecidos, que essa é a vontade de Deus. Olha, coloque diante de Deus
as suas petições, os seus anseios, as suas preocupações, e a paz que excede todo entendimento vai guardar o coração de vocês. É da vontade de Deus que vivamos em abundância de alegria. Olha o versículo 23. O pai manda trazer um bezerro cevado. Ele fala, ó, matemos, vamos comer e vamos nos alegrar. Eu tô para ver pessoa que gosta mais de festa do que Deus. Quando ele tira o povo do Egito, ele fala, olha, eu vou levar eles para uma terra que mana leite e mel, e lá eles vão me celebrar uma festa. Quando Jesus voltar, a primeira coisa que a gente vai fazer, nós vamos cear com ele. E não vai ser essa ceia solene que a gente faz, não. Vai ser uma festa. Nós vamos se alegrar com ele. Jesus é festeiro, tudo ele manda fazer uma festa. Ó, vocês vão celebrar uma festa pela colheita, vocês vão celebrar uma festa pelo filho que nasceu, vocês vão celebrar uma festa. Tudo ele manda fazer uma festa. Deus é festeiro. E aí, ó, versículo 24. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a se alegrar. É da vontade de Deus que você viva abundância de alegria, irmão. Porque tem gente que acha que Deus quer que a gente viva para baixo. Tem gente que chega ao cúmulo de falar assim, ó, se tiver tudo bem na tua vida, você é crente e não está em luta, tem alguma coisa errada. Meu Deus, tem misericórdia. Se você é crente e não está em luta, tem alguma coisa errada. Não era para ser o contrário? Não, porque o crente está em luta. Meu irmão, qual ser humano que não está em luta nessa terra? Não é só o crente não, irmão. É o contrário. Se todo ser humano está em luta. No mundo vocês terão aflições. Eclesiastes diz, olha, eu vi, e o sol ele nasce para o justo e para o injusto. A chuva, a tempestade acontece na vida do justo e do injusto. Todo mundo tem luta. Agora o crente não tinha que estar falando crente que é crente está em luta. Crente que é crente tem vitória constante. Isso é que é o crente. O crente que é crente tem vitória constantemente. Mas aí o que faz? Os crentes ficam falando que estão em luta, vivem falando que estão na prova, e falam com o maior orgulho, estou na prova, estou na luta, que eu não sei o quê. Ao invés de falar, olha, venci mais uma, venci mais uma, venci mais uma. Ele vai falar, como é que você vence tuas lutas? O meu Deus. O meu Deus. O meu Deus. Ó, venci mais uma, resolvi mais um problema, consegui consertar isso, venci aquilo, avancei aqui, cresci aqui, venci aqui, conquistei aqui, rompi aqui, cresci aqui. O crente ele tem que viver de glória em glória, de vitória em vitória, de fé em fé. Mas aí não, vem os crentes falando o quê? Não, se você não tem uma prova, tem alguma coisa errada na tua vida. Pelo amor de Deus. A palavra de Deus diz que nós temos abundância de alegria. Abundância de alegria. E por último, você precisa cair em si, ó. Cair em si. Porque tem muito crente dentro da igreja que ainda não caiu em si. São os filhos mais velhos. E aí ele ficou chateadinho, né? Ah, esse não... O novo convertido já está sendo abençoado e eu tô aqui na igreja e não tô sendo. É porque você não está sendo abençoado, porque você... Não vou nem falar nada, né? O novo crente chega lá, cheio de vontade para trabalhar, e o crente velho fica chateado que o novo crente está trabalhando. Mas o crente velho está lá e não faz nada. Só fica falando, ai, pastor devia fazer, ai, irmão devia fazer, mas o crente velho mesmo não faz nada. Aí chega o novo crente, começa a trabalhar, começa a fazer, Deus começa a mover na vida dele porque ele está fazendo por amor. Aí o crente velho fica com ciúme. São os filhos mais velhos. Ah, esse teu filho aí fez isso, teu filho gastou com aquilo, papapá. Mas olha o que o pai fala. Olha o que o pai fala no versículo 31. Meu filho, tu sempre estás comigo. E todas as minhas coisas são tuas. Qual é a diferença do filho mais novo para o filho velho que está lá? O filho mais novo caiu em si, o mais velho não. Estão achando que o reino de Deus é concurso, só querem viver de prova. É concurso público, né? Só querem viver de prova, né? Vive no cursinho preparatório para prova. Só vive de prova. Nunca tem uma vitória para contar, né? Tem alguma coisa errada com esse crente. Crente velho que fala mal do crente novo que está fazendo tudo e ele mesmo não faz. O nome disso é mimo.
tá? É imaturidade, é mimo, é bebezinho. Aí o versículo 31 diz assim, ó: Filho, tu sempre estás comigo e as minhas coisas são tuas. Qual é a diferença do filho mais novo para o filho mais velho? O filho mais novo caiu em si, o mais velho não. Então tem muito crente dentro da igreja que funciona como filho mais velho. Eles ainda não caíram em si. Eles ainda não caíram em si. Entende? Eles não caíram em si. Então assim, não usufruem. Olha o que o pai fala, versículo 31. Todas as minhas coisas são tuas. Em outras palavras, o que ele falou? Garoto, a hora que você quiser, vai lá e pega o bezerro. Você não precisa pedir o bezerro. São tuas. Estão disponíveis. Estão à sua disposição. Eu compartilho do que é meu contigo. Eu compartilho do que é meu contigo. Vai lá, filho. Pega lá. É teu. Está à tua disposição. Só que ele não caiu em si. Ele não abriu a mente. O mais novo caiu em si. E recebeu uma festa com bezerro cevado. E se alegrou. Queridos, o reino de Deus é abundância de alegria. Não é escassez. Olha o que ele falou, ó. Pega, filho. Não, mas eu tô aqui trabalhando. Nem descanso, porque não quer descansar. Nem pega um bezerro, porque você nunca pegou. E aí fica reclamando dos crentes que pegam os bezerros, dos crentes que comem, dos crentes que se alegram, dos crentes que vivem a alegria, que vivem a festa. Aí depois fica lá reclamando, pô Deus, mas eu oro, eu jejuo, eu faço. Então é porque você acha que a bênção do Senhor para a tua vida vai vir na barganha, né? Quando você entender que é misericórdia, você vai orar e vai jejuar porque você entende que você necessita de relacionamento com o Pai. Não é para ganhar e barganhar com Deus. É porque nem só de pão viverá o homem, compreende? Não é para ganhar as coisas. É porque é uma necessidade do ser humano. Está ligado a Deus. É da necessidade do ser humano estar ligado ao eterno. Nem só de pão vive o homem. Então ele colocou o seguinte: nosso relacionamento com Deus é uma questão de sobrevivência. É uma questão de existência. É uma questão de necessidade existencial. Orar, jejuar, não é para ganhar, é para se relacionar, porque se você não fizer isso, você morre espiritualmente. E os filhos que se relacionam com o pai, é óbvio que o pai vai abençoar. Não é porque ele está, não, esse meu filho aqui, eu vou abençoar ele porque ele está se relacionando. Não, eu vou abençoar porque eu te amo. É graça, é compaixão. E aí, quanto mais abençoado você é, meu irmão, é impossível você diminuir nas suas obras. Quanto mais abençoado você é, você olha para você e fala, rapaz, eu tenho que fazer mais. Deus me dá muito, o que eu faço ainda é pouco. Deus me abençoa muito, o que eu faço ainda é pouco. E aí você faz por amor. Porque você quer que outros, assim como você, sejam abençoados.